Hoje vamos falar um pouco sobre uma matéria que vem na sequência daquela que estávamos a dar, portanto, do campo magnético. E amanhã vamos aproveitar para tirar dúvidas, se vocês quiserem, ou resolver algum outro exercício. E falar também do trabalho 5, portanto, que é o trabalho que vocês vão fazer na próxima semana, que também é o último trabalho. E, portanto, como é uma matéria que nós ainda não demos na teórica, eu vou explicar assim em termos gerais o que é que se pretende e acho que é relativamente simples perceber o que é que se quer e, portanto, vamos fazer isso amanhã e tirar algumas dúvidas. Uma das coisas que eu reparei, as pessoas têm posto várias dúvidas sobre exercícios em que aparecem condensadores. Portanto, circuitos em corrente contínua, que é o que nós estamos a usar. Portanto, nós para já estamos a falar em corrente contínua. Corrente contínua, portanto, esta é assim, não é? É aquela que aplicamos uma fonte de alimentação assim. E nós utilizamos, se vocês se lembram, basicamente as leis de Kirchhoff para calcular as correntes num circuito e não sei o quê. Se vocês repararam, só fizemos com resistências, ainda não fizemos com condensadores. Portanto, isso vamos ver mais tarde. Como é que se carrega um condensador e o que é que acontece num ramo onde está inserido um condensador, o que é que acontece à corrente e à tensão. Pronto, parece que no ano passado já tinham dado essa parte, deram essa parte antes, e portanto apareceu um exercício no exame que incluía um condensador. Portanto, como nós ainda não falamos, não vamos precisar para já de entrar por aí, ok? Portanto, e como várias pessoas me puseram essa dúvida, só para esclarecer que não vai sair condensadores a carregar ou a descarregar dentro de um circuito. Portanto, os circuitos é só com resistências e fontes de alimentação e corrente contínua, não é corrente alternada, ok? Corrente alternada é o que vamos ver a seguir e, portanto, para já não vale a pena estarem a preocupar com isso, ok? Pronto. Também algumas pessoas puseram dúvidas. Quem não vier a este teste, automaticamente fica para a avaliação final. Não precisa fazer nada, ok? Quem faltar ao primeiro teste, já não vem ao segundo teste. Vem à avaliação final. Quem vier ao primeiro teste, vem ao segundo teste. Ok? Independentemente da nota que tiver. Portanto, ou seja, se uma pessoa realmente estiver muito mal preparada, não vale a pena vir ao primeiro teste, porque depois vai fazer média com o segundo teste, não é? Obrigatoriamente tem que ir ao segundo teste. Sim? O que é a avaliação final? Não, portanto, nós temos, pronto, para esclarecer a avaliação, temos uma que se chama discreta, que é esta, que são 2 exames, 2 testes. No dia 4 e o segundo teste, que coincide com o dia do exame final, ok? Isso é uma possibilidade. A alternativa é não ir ao primeiro teste, portanto, faltar no dia 4 e automaticamente fica para o exame final, que é a tal avaliação final, ok? Que é feita só com um teste, que engloba toda a matéria, que vale 100%, ok? Portanto, quem faltar ao teste do dia 4, automaticamente vai para a avaliação final, vai fazer só o exame final, que vale 100%. Quem vier ao teste dia 4, vale 50%, e a segunda parte vale 50%. E depois, ainda há o recurso, ok? Que vale 100% também. Podem vir as pessoas fazer melhoria de nota e vão aqueles que não reprovarem. Ok? A prática entra. Portanto, aqui uma colega que pôs uma dúvida. A prática faz média. Portanto, vale 30%. Ok? Portanto, se vocês tiverem positiva na média, mesmo tendo negativa numa das componentes, desde que seja mais do que o valor mínimo, que é 6,5. Ok? Portanto, tem que ter 6,5 no mínimo no laboratório, 6,5 no mínimo na média ou dos testes ou do exame final. Isso vale 70%, o laboratório vale 30%. E esse conjunto é que dá a nota que diz se uma pessoa passou ou não passou. Ok? Portanto, quem vai fazer depois o recurso
A nota de recurso também vale 70%, realmente, porque vai na mesma fazer média com os 30% que vale o laboratório. Está claro? Que é para depois não haver confusões? Aí, pessoal em casa, está percebido? Isto parece que é mais difícil de perceber do que a lei de Gauss e a lei de Ampère. Tá? Tudo bem. Alguma dúvida sobre isto? Portanto, eu já enviei pelo Moodle a divisão das salas. São três anfiteatros e, portanto, as pessoas já sabem, quando forem, para não se misturarem muito, cada um vai para o seu anfiteatro. Nós vamos antes para preparar as coisas. 4h30 começamos, 2 horas, 3 problemas. Problemas não, exercícios, porque aquilo não são bem problemas. Problemas são outras coisas. Isto são mais exercícios do que problemas. Ficamos sem som, professor. Ok, agora já devem ter, não é? Já conseguem ouvir? Sim, professor, já se ouve. Ok, pronto, era um problema de pilhas. Já foram substituídas, vamos então continuar. Vamos só aqui uns segundos para pôr isto a carregar. Pronto, então, o que é a força de Lorentz? A força de Lorentz é uma força magnética, ok? Que nós, como eu estava a dizer, é usada sobretudo em motores, ok? E vamos ver como é que funciona. Sempre que temos uma carga, vamos começar com uma carga, vamos pôr uma carga positiva, ok? Que desloca com uma certa velocidade V dentro de um campo magnético. Vamos pôr um campo magnético assim, por exemplo. Portanto, este campo magnético pode ser criado por uma corrente, por uma bobina, por um ímã, não interessa, ok? Portanto, este campo magnético azul. E temos uma partícula carregada, portanto, que será uma carga que se desloca neste campo com uma velocidade v. E o que diz o Sr. Lorentz, e que definiu esta força, diz que a força que fica sujeita a esta carga vai ser Q V vezes B. Portanto, isto é uma força, eu vou por aqui Fm para dizer que é uma força magnética. Q é o valor da carga, que é um escalar, portanto, mede-se em coulombs. V é a velocidade, que é um vetor. E B é o campo magnético, que é um vetor. Vetor, vetor. E aqui uma operação. Produto vetorial. Portanto, aqui dá um produto vetorial. Portanto, a força vai ser um vetor. Ok? Então, isto aqui é um produto vetorial. E, portanto, como resultado, dá uma força que é um vetor. Portanto, vocês sabem que, já tivemos a ver que sempre que temos um produto vetorial entre dois vetores, dá como resultado um vetor que é perpendicular ao plano formado por estes dois. Ok? Portanto, neste caso, temos o V
assim e temos o B assim. Ok, vamos até pôr as cores certas. Isto é a velocidade. Ok? Isto é o campo. O que diz aquilo é que eu vou criar um vetor que é perpendicular a este plano, certo? Portanto, vai ser perpendicular ou vai ser para cá ou vai ser para lá. Portanto, logicamente, o vetor força magnética vai ser perpendicular ao plano do quadro, ok? E vou fazer V vezes B. Portanto, o V no Porto a gente diz B vezes B, mas este é um B dos baixos, este é um B dos altos, ok? V velocidade, B campo, ok? O campo aqui é para cima, não é? Seria assim. E, portanto, vamos fazer V vezes B. Portanto, o primeiro vetor vezes o segundo, roda assim. Portanto, se eu tiver um saca-rolhas, o saca-rolhas está a sair. Ok? Portanto, significa que a força magnética vai ser assim. Certo? Aqui, perpendicular ao plano do quadro e para cá. Ok? É claro que se eu quiser calcular, portanto, isto define-me o sentido da força magnética, portanto, a força que esta carga que se está a mover dentro do campo magnético define-me qual é o sentido e a direção da força magnética, e se eu quiser calcular o módulo, vocês sabem muito bem que o módulo disto, eu vou escrever, o módulo vai ser Q, V, B, seno de alfa. Certo? Que é o módulo, portanto, daquele produto vetorial. Certo? E, portanto, neste caso, é 90 graus, não é? Portanto, isto ficava 1. Certo? Portanto, ficaria a força QV vezes B. Ok? Tá? Vamos pôr, tentar ver de outra, digamos, de outra perspectiva. Vamos pôr uma carga assim. E agora um campo assim. Portanto, velocidade para a direita e o campo para cá. Certo? Portanto, significa que eu tenho um vetor assim. Aqui. Assim, certo? Portanto, perpendicular a este plano, portanto será o plano, este plano aqui, formado por estes dois vetores, vai ser ou para cima ou para baixo. Certo? Mais uma vez, este aqui faz 90 graus. Portanto, tenho uma velocidade assim e tenho um campo assim. Ok? Portanto, velocidade assim. E o campo, consegue-se ver? Para lá, para fora do quadro. Portanto, a força vai ser perpendicular a este plano. Portanto, ou é para cima ou é para baixo. Faço o V para cima do B. Portanto, V para cima do B, V para cima do B vai ser assim. Assim, saca-rolhas vai para baixo. Certo? Saca-rolhas ou parafuso. Ok? Portanto, a gente mete um parafuso que roda assim, não é? Para ele entrar. Portanto, este para cima deste faz assim. Portanto, a força vai ser para baixo. Portanto, a força magnética aqui vai ser assim. E, portanto, esta carga, que estava a mover-se assim, agora há uma força a puxá-la assim. Isto é exatamente uma força que nós chamamos de uma força central. Certo? E, portanto, o que é que isto vai fazer? Vai provocar aqui uma trajetória circular à carga. Portanto, a carga... Ok? Portanto, ela aqui tem uma força assim. Ela aqui, se formos ver aqui a velocidade tangente a esta trajetória, como é que vai ser aqui perpendicular? Vai ser esta assim, não é? E esta assim. Ok? Perpendicular a isto seria qualquer coisa assim. Certo? Estão a ver? E, portanto, o que é que acontecia a esta partícula? É a mesma coisa que eu tivesse uma corda com uma pedra e andasse assim à volta. E é exatamente uma força central. Portanto, seria uma força centrípeta.
Ok? Tá? Portanto, é exatamente o mesmo problema daqui, mas visto agora de outra perspectiva. Portanto, a força magnética, se eu quiser calcular o módulo, outra vez, Q, V, B seno de alfa, ok? Mais uma vez isto é 90, não é? Sempre. Ok? Portanto, fica Q, V, vezes B. E isto é exatamente uma força centrípeta que vocês lembram-se da mecânica, que é mv2 sobre R. E, portanto, eu daqui posso calcular qual é o raio daquela trajetória. Portanto, vai ser... Seria sempre portanto, seria uma partícula que andava em cima do quadro a fazer assim. A fazer uma circunferência, sempre uma circunferência. Certo? Quando o campo não faz 90 graus, é claro, temos que saber qual é o ângulo. Ok? E é a mesma coisa. Exato. Por exemplo, se eu tivesse um V assim e um B assim, coincidentes, portanto, ou seja, a partícula for assim e o campo estiver assim, ok? O que é que acontece? O ângulo é zero e, portanto, não há força. Portanto, a partícula ia assim e continuava assim. Mas se o campo magnético estiver assim um bocado empenado, já significa que ele já vai haver uma força. Ok? Portanto, nós estamos a ver a situação simples de uma partícula que está a andar em cima do quadro, ok? Mas se esta velocidade tiver uma componente não em cima do quadro, mas lateral, assim, por exemplo, assim para cá, além dela fazer isto, faz uma espiral. Portanto, faz assim, vai andando. Ok? Mas o que nos interessa é realmente este movimento circular que é feito pela partícula que está dentro do campo magnético. Se a partícula estiver parada, se a velocidade for zero, a força é zero. Então, se eu tiver um campo magnético assim, tiver aqui uma partícula parada, não acontece nada. Ok? Só acontece quando a partícula entra dentro de um campo. Portanto, se eu tiver um campo assim, vem aqui uma partícula qualquer com uma certa velocidade, ela vai acontecer qualquer coisa. Vai ficar sujeita a uma força magnética. Se eu puser aqui uma carga parada, a velocidade é zero, portanto a força é zero, não acontece nada, fica parada na mesma. Ok? Está claro? Pronto. Depois, o que é que a gente tem que falar mais? Portanto, a força magnética, sempre então, que é esta tal força de Lorentz, é basicamente dada por esta expressão. Mas vamos ver agora outra expressão importante também, no fundo, ou seja, a força magnética, vamos, no fundo, poder utilizar duas expressões diferentes, que é se eu multiplicar e dividir isto por um ΔT. Ok? Portanto, se eu puser isto, Q sobre ΔT, V vezes ΔT, ok? Então, o que é que eu fiz aqui? Dividi por ΔT, multipliquei por ΔT, ok? É a mesma expressão, exatamente. Vocês sabem que uma carga a dividir por um tempo, ou por um intervalo de tempo, dá uma corrente, e uma velocidade vezes um tempo dá um espaço. Ok? E, portanto, nós temos outra expressão, que no fundo resulta desta, que nós dizemos que isto é o I, corrente. Isto será, como o ΔT é muito pequenino, será o espaço que esta partícula andou num intervalo ΔT, que eu vou chamar dl. Ok? E tenho esta nova expressão. Eu vou pôr aqui d Fm, porque este dl é uma coisa elementar, ok? Uma distância elementar. Portanto, temos, no fundo, duas possibilidades. Uma partícula com velocidade v,
Ou seja, eu vou voltar a escrever aqui. No fundo, é a mesma expressão, mas com duas aplicações diferentes. É a mesma coisa. Portanto, o que é que isto diz? Quando uma carga tem uma velocidade v dentro de um campo magnético, fica sujeita a uma força. O que é que diz aqui? Uma corrente que está dentro de um campo magnético fica sujeita a uma força. Ok? Portanto, quando temos uma carga, usamos esta expressão. Quando temos uma corrente, usamos esta expressão. Ok? Só há duas hipóteses. Portanto, uma carga dentro de um campo magnético com uma certa velocidade fica sujeita a uma força. Uma corrente. No fundo, a corrente, o que é uma corrente? Correntes são cargas em movimento. São cargas com uma certa velocidade, é a mesma coisa. Portanto, uma corrente dentro de um campo magnético fica sujeita a uma corrente. Ok? Velocidade, campo. Uma distância elementar. Ok? Coincidente com a corrente. Vamos ver como é que isso se vê. E campo. Ok? Por exemplo, imaginem que temos uma espira quadrada. Ok? Tem uma corrente assim a andar à volta. E agora vamos pôr um campo magnético. Vamos pôr esta corrente dentro de um campo magnético. Por exemplo, assim. Constante, ok? Pode ser constante, não interessa. Assim. Portanto, em toda a espira, ok? Toda a espira está mergulhada dentro de um campo. Portanto, campo vermelho e corrente azul. Ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? Olhando para esta expressão, esta corrente vai ficar sujeita a uma força magnética que é dada por este produto externo. Ok? Pronto, eu vou aqui escrever outra vez. Aí em casa está toda a gente a perceber? Sim. Sim? Certeza? Vocês, quando não perceberem, digam. Ok. Ok? Porque já há pessoas que se queixam que eu às vezes ando muito depressa de um lado para o outro, passo de um quadro para o outro e que vocês se perdem. Quando for assim, vocês digam qualquer coisa. Ok? Pronto. Campo magnético, corrente. Agora vamos ver. Este DL, que está aqui, é coincidente com a corrente, ok? Nós já nos apareceram uma data de DLs, o DL da lei de Ampère, da lei de Biot-Savart, não sei o quê. São todos diferentes, ok? Atenção que este DL é coincidente com a corrente. É um elemento de corrente. Ok? Portanto, se eu marcar o DL aqui, por exemplo, vai ser assim. Ok? É sempre coincidente com a corrente. Se eu marcar o DL aqui, vai ser assim. Sempre coincidente com a corrente. O DL aqui vai ser assim. E aqui vai ser assim. Ok? Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Este bocado de cima, portanto, este bocado da espira, portanto, este fio que está aqui, fica sujeito a uma força que é dada por I de L vezes B. Como o ângulo aqui é zero, certo? Aqui a força vai ser zero. Ok? Portanto, não há força neste fio. Ok? Portanto, eu vou pôr aqui força zero. Okay? Analogamente aqui em baixo, não é? O DL fica assim, o B fica assim, dá um ângulo de 180 graus, seno de 180 é zero, aqui a força é zero. Portanto, esta parte da espira, portanto, este lado da espira e este lado da espira têm força zero. São sujeitos a uma força zero de acordo com esta expressão. Ok? Agora vamos ver o que é que acontece aqui, neste lado. Faz um ângulo de 90 graus, certo?
Portanto, se eu quiser calcular o módulo disto, vai ser então o I de L B seno de alfa. Este ângulo aqui é 90, não é? Certo? Portanto, isto aqui fica seno de 90 e fica só I de L vezes B, certo? Portanto, I de L vezes B, se eu quiser ver qual é o sentido, faço o dl para cima do B. Certo? É sempre o primeiro vetor para cima do segundo. Este para cima deste, andar assim, saca-rolhas, bem para cá. Certo? Portanto, moral da história, eu aqui tenho uma força assim. Certo? Fica para cá. Portanto, tem tendência a puxar esta parte da espira para cá. Ok? Não porque elas ficam sujeitas a uma força, claro. E nós vamos ver que realmente... Portanto, está aqui um colega vosso a perguntar se estas cargas que estão a deslocar-se aqui, que no fundo são a corrente, se não alteram a trajetória. Elas não alteram porque elas estão a andar em cima do fio, não tem maneira de sair. Mas o que é que acontece é que realmente as cargas vão andar aqui, mas há uma tendência a puxá-las para cima. E isso é a força que se exerce sobre o fio. Ok? Portanto, realmente, se as cargas fossem livres, se não estivessem em cima de um fio, ela fazia uma circunferência. Assim não, ela está a puxar para cá. Está a puxar esta coisa para cá. É claro que isto é a força só neste DL. Se eu quiser a força neste coisa todo, ok? Tinha que integrar isto. Portanto, a força magnética seguia o integral de I dl vezes B. I é constante, B é constante. Portanto, fica só I, L, B, em que L seria o lado do quadrado, ok? Isto seria a força total que se exercia neste lado da espira. Portanto, faz uma força I, LB para cá. Ok? Então vamos ver neste lado. Aqui neste lado, mesma coisa, 90 graus, certo? Está aqui um ângulo de 90 graus. Portanto, vai ficar outra vez seno de 90. DL para cima do B, roda assim. Saca-rolhas vai para lá. Logicamente, vou ter aqui uma força que é assim. Certo? Para lá. Professor, pode explicar melhor como é que se vê o sentido da força? O sentido é sempre o primeiro vetor vezes o segundo. A câmara fixou, professor. Assim. Certo? Assim. Calma aí, professor, que a minha imagem e o meu áudio congelou, isto passou à frente, eu não. Foi toda a gente, foi. Então. Toda a explicação do sentido foi cortada. A imagem ficou parada, professor. Ficou? Ficou. Estranho, porque aqui está a andar. Não, agora está, mas na altura em que o professor explicou, ficou parada. Portanto, não se percebe. E o áudio também. Não ouvem bem agora? Sim, agora ouvimos, mas quando parou a imagem também parou o áudio, pelo menos para mim. Está bem. Então se calhar foi aí uma onda eletromagnética que não chegou ao sítio quando devia. Vocês sabem que isto propaga-se tudo por ondas eletromagnéticas, não é? Portanto, se não fosse eletromagnetismo, a gente não podia estar aqui a falar uns com os outros. Portanto, DL para cima do B. Vamos ver então aqui nesta aqui. Portanto, na espira, ok? DL para cima, porque o DL é coincidente com a corrente. A corrente está a andar para cima aqui, ok? DL assim e o B é assim. Portanto, ficou DL para cima do B. O ângulo é 90 graus, certo? E este vezes este, o DL vezes o B, que é o que está aqui, agora neste quadro,
O DL era assim, o B é assim. DL para cima do B, vocês têm que imaginar andar assim. Agora imagina um saca-rolhas andar assim, tem que ver se ele vem para cá ou se vai para lá. Ou um parafuso, não é? Vocês nunca meteram um parafuso? Em casa, vocês podem começar a tentar meter parafusos para ver a regra do saca-rolhas, se quiserem experimentar. Vêm que para meter um parafuso, para ele ir para dentro, andam com ele assim, não é? Podem experimentarem na parede, não experimentem na televisão e no computador, normalmente não funciona, mas o resto, zumba, zumba, ok? Sempre assim. Portanto, assim, está a andar para lá, certo? Portanto, a força aqui é para lá, que é DL vezes B. Ok? Está percebido aí em casa ou não? Sim. Ok. E porquê que o DL é... Pode mostrar o outro quadro outra vez, achou? E aqui? Sim. O DL, O sentido de DL, porquê que nós definimos esse coincidente sentido com a de DL? corrente. Ok. A corrente anda para cima. Ok? O DL é assim aqui. Aqui o DL é coincidente com a corrente, é assim. Para a direita. Aqui a corrente está a andar assim. Está a ver? Ok. Ok. Portanto, aqui o DL é para baixo, porque a corrente é para baixo. Ok? Tá? Tá. Portanto, moral da história. Força zero, força para cá e força para lá. Portanto, o que é que vai acontecer a esta espira? Vai rodar. Né? Tem tendência a rodar. Ok? É como se fosse... Se eu tiver aqui um ponto, um eixo, tenho aqui um binário e ela roda. Roda assim. Ok? Está claro? Em casa, está claro aí? Sim, sim, sim. Acho. Pronto, então. Agora. Por exemplo, deixa-me ver se eu consigo fazer aqui um desenho mais ou menos para vos mostrar. Ok, portanto, vou tentar desenhar isto a 3 dimensões. Imaginem que isto aqui é uma espira, ok? Eu tenho que meter uma corrente aqui na espira, ok? Estão a ver? Uma espira, tem uma corrente, andar assim. Sempre à volta, ok? Isto acontece exatamente com o motor. Ok? O motor, basicamente, o que é que eu vou ter que ter? Vou ter que ter um campo magnético. Vou pôr aqui um campo magnético, por exemplo, assim. Ok? Estão a ver? E tenho aqui uma corrente. Esta corrente, dentro do campo magnético, fica sujeito a uma força. Portanto, isto desenhado a 3 dimensões. Como é que é o DL, outra vez? Portanto, eu escrevo que a força num elemento muito pequenino vai ser num elemento de corrente e DL vezes B. DL é coincidente com a corrente, portanto, o DL aqui é assim, não é? DL aqui, sempre coincidente. O DL aqui. Estão a ver? Pronto, o que é que acontece? É exatamente aquele exemplo que estávamos a ver ali há bocado. Certo? Portanto, por exemplo, esta parte, aqui o campo, a força vai ser zero. Neste lado, certo? Porquê? Porque o DL e o B são coincidentes. O alfa é zero, seno dá zero, e portanto esta parte aqui não fica sujeita à força, mas esta e esta ficam sujeitas à força, que é exatamente aquilo que nós vimos ali. Ok? Portanto, aqui, B, DL vezes B fica assim, portanto aqui fica uma força assim, para cá, não é? Assim para cá. Desenhado a 3 dimensões, ok? Força para cá, e aqui seria uma força para lá. Certo? Portanto, o que é que acontece a esta espira? Vai rodar. Ok? E isto é exatamente o princípio de funcionamento do motor. O que é que acontece? Eu agora, qual é o problema aqui? Eu aqui tenho que meter uma corrente. Não consigo ligar aqui uma pilha assim direta, não é? Porquê? Quando isto rodava, isto aqui ensaralhava-se tudo, não é? Estes fios rodavam e ficava tudo ensaralhado aqui, não é? Portanto, eu vou ter que arranjar uma maneira aqui que se chamam umas escovas, ok? Que é um sistema aqui, que existe aqui, que é para que faz o contacto, e estas escovas estão a rodar
Estão sempre a rodar assim. Sempre a rodar. Que é para estes fios não se encerralharem. Mas isso, portanto, são pormenores, não vale a pena a gente estar-se aqui a preocupar. Portanto, o importante é que aqui não há força, aqui há uma força para um lado, aqui há uma força para o outro, forma ali um binário e isto roda. Assim. Portanto, se vocês abrirem na vossa casa o secador de cabelo, bem lá não é uma espira, não é? São muitas espiras, não é? Quantas mais espiras, maior é a força, não é? Portanto, se tiver 1000 espiras, a força é em cada uma das espiras, não é? E vão ter um campo magnético. E vão ter uma corrente a andar naquela espira, que está dentro de um campo magnético. E esse campo magnético pode ser formado ou por um ímã ou por uma corrente. Certo? Eu posso usar uma corrente para criar o campo e depois outra corrente para alimentar a espira. Ok? Está claro? Perpendicular. Eu desenhei isto a 3 dimensões, ok? É como se tivesse 3 dimensões. Portanto, aqui fica dl vezes b. Claro que se isto estivesse no plano do quadro, isto seria para cá, não é? Ok, eu desenhei isto a 3 dimensões, ok? Se estivesse a desenhar no plano do quadro, a força seria para cá e esta para lá. Que era exatamente aquele exercício, só que eu aqui desenhei isto a 3 dimensões, ok? Está claro? Portanto, sobre forças magnéticas. Agora, vamos ver o que é que acontece, por exemplo, se eu tiver 2 fios, um fio assim, com uma corrente I1, e um fio paralelo, com uma corrente I2. 2 fios com 2 correntes paralelas. Agora vamos ver. Vamos imaginar que o fio I1 está a provocar um campo magnético, e é verdade, não é? Como é que é o campo do I1? Saca rolhas, dá que a correr, vai ser assim, volta por aqui, não é? E o I2 também. Também está a provocar um campo magnético. Eu vou imaginar que o I1 está a provocar o campo magnético e o I2 está dentro do campo magnético produzido pelo I1. Ok? Portanto, vou escrever aqui a expressão. dF igual a I dl vezes B. Ok? E nós temos, neste caso, o I1 provoca o campo, ok? Eu vou chamar B1. Ok? Dá aqui um campo qualquer. E o I2 está dentro desse campo magnético. E eu vou calcular a força sobre I2. Ou seja, a força a que o I2, a corrente I2 fica por estar dentro de um campo magnético B1 provocado pela corrente I1. Ok? Pronto, aqui tem uma distância, vamos pôr aqui uma distância, por exemplo, D entre os fios. Qualquer. Ora bem, vamos ver a força sobre I2, ok? A força a que este fio fica sujeito. Ok? Portanto, se eu quiser calcular, vou chamar F2, ok? Ou dF2 neste caso. Portanto, a força em 2, no fio 2, vai ser I2, ok? Portanto, esta corrente é sempre a corrente que está dentro do campo. Ok? Portanto, I2, dL, vezes B1. B1 é o campo magnético provocado pelo I1. Ok? Tá? Então o que é que acontece? O I1 provoca um campo aqui, neste sítio, onde está o fio, I2. Como é que é o campo aqui? Metemos um saca-rolhas a andar com a corrente, com o I1 é que vai provocar o campo, vai andar assim, certo? Portanto, aqui eu vou ter um campo assim, para lá, certo? Tá?
Agora, o I2 é esta corrente, o que é o DL? O DL é coincidente com o I2. Ok? Portanto, coincidente com o I2, o DL vai ser assim para cima, certo? DL para cima, B1 para dentro do quadro. Ok? DL vezes B1, perpendicular a este plano. Portanto, plano formado pelo DL e pelo B, ou é para a esquerda ou é para a direita. Certo? DL sobre o B. DL sobre o B. Estão a ver? Anda assim. Portanto, saca rolhas, vai para dentro. Certo? Portanto, a força aqui vai ser assim. Ok? Estão a ver? Ok? Portanto, uma força para a esquerda. Não há dúvidas? Agora vamos ver a força que se exerce no I1 por causa do campo produzido pelo I2. Agora, ao contrário. Ok? Portanto, eu aqui posso fazer estas contas, já agora, e vou dizer que o dF2 em módulo ficaria I2. Aliás, se eu quiser num comprimento L, não é? Aqui em vez de DL vai ficar L, ok? Ok? Mas eu vou dizer, bom, DL vezes o campo produzido pelo B1. Vocês já sabem que o campo produzido por isto vai ser μ0 I1 sobre 2πd, certo? Eu podia calcular este campo, que é o campo produzido por um fio, usando a lei de Ampère. Certo? D é a distância, I1 é a corrente, ok? E tenho aqui a força em F2. Ok? Se eu quiser a força no fio todo, ok? Integro isto e aqui fica L, que é o comprimento do fio. Certo? Portanto, o F2 portanto, a força vou desenhar aqui outra vez neste quadro. Portanto, temos assim, I1, I2. Então, já vemos que a força vai ser para a esquerda. Tem aqui uma força, F2, e F2 vai ser I2 vezes L, μ0, I1 sobre 2πd, ok? Seno de 90, certo? Ok? Porque este ângulo aqui, entre o B e o DL, é 90 graus. Certo? Agora vamos fazer ao contrário e vamos calcular a força que fica sujeito a este aqui, que eu vou chamar F1, ok? Então o que é que acontece? dF1, portanto a força no 1 vai ser aqui a corrente que está dentro do campo, que é I1. Estão a ver a diferença? I1, ok? DL vezes B2, ok? O campo produzido aqui pela corrente 2. Estamos agora a fazer ao contrário. Ok? Como é que é o DL aqui? Assim. Certo? Como é que é o campo B2 aqui? Portanto, o campo produzido pela corrente 2 aqui. Se metermos um saca-rolhas aqui, o campo vem para cá. Certo? Portanto, o B2 vai ser assim. Estão a ver? O B2 é o campo produzido pelo I2. Meto um saca-rolhas aqui. Saca-rolhas para subir tem que fazer assim. Entra aqui, sai daqui. Entra aqui, sai aqui. Daqui, sai. Certo? Portanto, o que é que acontece aqui? IDL vezes B tem o DL para cima e o B para cá. O ângulo é outra vez 90 graus.
Certo? Para que lado é que é a força? DL para cima, B para cá. Ok? DL vezes B. Só que a rolha vai para lá, certo? Portanto, o F1 vai ser assim. Certo? Vai ser para a direita. Quanto é que vale o F1 por esta expressão que está aqui? Portanto, se eu quiser calcular a força, aqui fica I1 DL, agora em módulo, não é? Estou a calcular o DF1 em módulo. I1 DL, B2, o B2 é quê? μ0 I2 sobre 2πd. Estou a usar outra vez a lei de Ampere para calcular o campo aqui produzido só por esta. Certo? Eu sei que o campo vai ser assim. À volta. Tenho um fio assim. Lei de Ampere. Fácil de calcular. Temos isto. Se eu quiser o campo no fio todo, em vez de DL, vai aparecer L. Certo? Ok? Portanto, vou para ali e vou escrever então. Já estamos a ver que o F1 vai ser assim. E o F1 então vai ser I1 L μ0 I2 sobre 2πd, que é exatamente igual. Portanto, as forças são exatamente iguais, mas de sentidos contrários. Então, o que é que acontece se eu tiver dois fios assim, com correntes para cima? Eles têm tendência a atrair-se. Ok? Portanto, era uma coisa... Nós hoje... Portanto, quando se dimensionam, por exemplo, linhas de alta tensão, sobretudo, e se for em corrente contínua, em corrente alternada, também acontece a mesma coisa, mas pronto, há um desfazamento entre as correntes, depois vamos ver o que é isso, mas é mais fácil de ver, por exemplo, se fosse em corrente contínua, que é um transporte de energia que ainda se utiliza, sobretudo nos países de leste. Na Rússia, por exemplo, ainda se utiliza a corrente contínua em vez da corrente alternada, que é a que nós utilizamos aqui em Portugal e nos países ocidentais. Okay? Depois vamos ver por que razão é que é mais fácil transportar em corrente alternada do que em corrente contínua. Mas em corrente contínua, se eu tiver dois fios assim, eles têm tendência a atrair-se. E, portanto, as linhas de alta tensão eram dimensionadas para que, quando correntes muito grandes, os fios não se tocassem. Porque eles puxam-se mesmo, vêem-se mesmo. Quando as correntes são grandes, vê-se mesmo que os fios têm tendência a tocar-se. Porque se as correntes forem no mesmo sentido, são atrativas. É o que acontece aqui. Se as correntes fossem nos sentidos contrários, íamos ver que eram repulsivas. Okay? Portanto, ou seja, num caso destes, a análise é sempre deste género. E utilizando sempre, então, a força de Lorentz, e são aquelas expressões. Basicamente, isto é relativamente simples. Ok? Em casa, alguma dúvida? Para já não, professor. Para já não? Então, quando nós temos aquelas placas que vocês viram, que é as sondas de Hall, que vocês utilizaram, estão sujeitos ao efeito, chama-se efeito de Hall. Aquelas sondas que vocês utilizaram para medir o campo magnético, como é que elas funcionam? É uma pastilha, mais ou menos, vamos lá ver se eu consigo desenhar isto. De uma maneira que se perceba. Portanto, epá, isto está um bocado complicado. Como é que eu ia desenhar isto? Pode ser assim, talvez seja mais fácil. Ok. É uma pastilha aqui, que é um material de semicondutor, em que está a passar uma corrente. Ok? Eu vou pôr aqui uma corrente e vou pôr como sendo cargas, ok? Uma carga quê? Vamos imaginar que são cargas positivas.
Podem não ser, mas só para, vamos fazer a análise com cargas positivas, que é mais fácil. Imagina que é uma carga positiva que está aqui. Está-se a deslocar aqui. Portanto, ou seja, isto tem aqui um circuito que alimenta aqui isto. Ok? Mete aqui uma corrente, que no fundo são estas cargas que estão-se aqui a deslocar, com uma certa velocidade, e meto isto dentro de um campo magnético. Perpendicular. Ok? Portanto, vou meter o campo magnético, por exemplo, ora, pode ser para lá. Assim, perpendicular, assim. Eu vou desenhar isto aqui. Está a 3 dimensões, a 2 dimensões nós vemos qualquer coisa assim. Uma coisa com velocidade assim e um campo assim para lá. Ok? Portanto, estas cargas ficam sujeitas a uma força, não é? Elas vão aqui e, portanto, QV vezes B, ok? Vai fazer uma força que é perpendicular a estas duas. Certo? Portanto, ou vai ser para cima ou vai ser para baixo. B para lá, que é o azul, o V para aqui. Vamos lá ver se a gente consegue fazer isto. V vezes B. Zoom, zoom. Saca a coisa vai para cima, certo? Portanto, tem uma força assim. Ok? Certo? Portanto, o que é que vai acontecer a esta carga que está aqui? Vai ser puxada para cima. Portanto, eu tenho aqui uma carga a mais, ela vai fazer isto, vai para ali. Certo? Porque tem esta força a puxá-la para cima. Ok? Ou seja, passado algum tempo, o que é que vai acontecer? Eu tenho, então, este semicondutor, ou esta pastilha, com cargas mais aqui, em cima. E cargas menos, se houver cargas menos, em baixo. Portanto, uma carga menos, se tiver aqui um menos, ok? Dá ao contrário. A força é ao contrário. Portanto, significa que eu vou ter cargas mais aqui e cargas menos aqui. Certo? Isto provoca um campo elétrico. E, logicamente, uma diferença de potencial. Certo? Esta diferença de potencial que eu meço aqui é a tal tensão dó. Eu ponho aqui 1 voltímetro. E meço esta tensão. Na situação de equilíbrio, isto provoca aqui uma força elétrica, que numa situação de equilíbrio é igual à força magnética. Portanto, Q V vezes B, que é a força magnética, é igual à força elétrica. Lembram-se que é Q vezes E. Certo? Se eu cortar os Qs, fica V vezes B igual a campo elétrico. O campo elétrico vai ser V vezes D. Certo? Não é isso? Ou ao contrário? Ao contrário. Esqueçam. Campo elétrico, V igual a E integral de dl, não é? Portanto, vai ser V igual a E vezes D. É isso. Portanto, vai ser V sobre D. Certo? E, portanto, esta tensão dó vai ser proporcional ao campo. Certo? Portanto, este V é aquele VH que vocês mediram. Portanto, o VH vai dar, se não me engano nas contas, V D sobre Q vezes B. Ok? Isto é aquela constante que vocês determinaram quando fizeram a calibração. É criada uma tensão. Ok? Portanto, a única coisa que nós fazemos é, esta corrente já é metida internamente, portanto, o sistema já tem uma corrente a meter, ok? E nós vamos medir a diferença potencial que se cria aqui. Que é, quanto maior for a tensão dó, que significa que quanto maior é o campo, certo? Se eu chamar a isto um K, se eu fizer um gráfico de VH função de B, isto é o declive, certo? Vai dar uma coisa assim. Que foi exatamente o que vocês fizeram. Okay? Essa velocidade que está na fórmula de potencial é das cargas, a velocidade que o professor está a utilizar aí. Sim, sim. No nosso caso, nós não temos essa velocidade, não é? Nós temos a corrente, ok? Eu fiz análise de velocidade porque é mais fácil, ok? Mas podíamos fazer em termos de corrente, que é igual.
Está vendo? Olha, isto parou? Não. Não. Tá? Ok? E eu podia dizer que isto era uma corrente e fazia na mesma I de L vezes B, ok? É exatamente a mesma coisa. Dá exatamente a mesma coisa. Eu posso fazer em termos ou de velocidade ou de corrente. Ok? Temos aquelas duas expressões. Neste caso, eu fiz de velocidade. É lógico que nós não temos esta velocidade, não é? A carga, também, se for por eletrões, sei que é a carga do eletrão, não é? Professor, desculpe só uma coisa. O quê? Onde tenho aqui, portanto, o professor parte da expressão QV igual a QE. Ali, Sim. daquele lado, do outro Sim. lado. Aqui. Ao passar para baixo, fica-lhe VB igual a E só. Ah, sim. Tem razão. Está aqui um Q a mais. Tem razão. Obrigado. Este Q corta, não é? Exatamente. Okay? Este Q corta com este Q. Tem razão. Fica VB igual a V, tal. Fica isto. Havia aqui realmente um erro. Obrigado pela correção. Já estava a fazer ali esqueci-me de cortar aquele Q. Ok? Mas, portanto, isto é basicamente o funcionamento da tensão de Hall. Numa situação de equilíbrio, são iguais. Não, porque eu estou a calcular um módulo delas. Ok? A força magnética nós vimos que era para cima, não é? Aqui a força elétrica é para baixo. Mais para o menos, não é? Ok? Pronto. Mais coisas importantes que vocês queiram... Portanto, basicamente, nós agora vamos ter que amanhã fazer alguma coisa sobre alguns exercícios. De qualquer maneira, nas PNs também vamos fazer alguns exercícios. Como há uma turma que eu estudo, que é a PN7, que não tem aula à terça-feira, e portanto fica com uma pena menos, eu vou pôr no Moodle a resolução dos exercícios que fizer mais ou menos. Depende um bocado das perguntas que as pessoas forem fazendo nas aulas, mas vamos em princípio resolver 1 ou 2 exercícios de exames de anos anteriores, e portanto eu vou publicar isso no Moodle para vocês poderem ver, e se tiverem dúvidas, digam, ou dizem amanhã na aula, ou mandam uma mensagem. Ok? E eu posso, eventualmente, marcar uma hora para vocês tirarem dúvidas. Tem que ser por Zoom, não é? Como vocês sabem, mas de resto, acho que é possível. Portanto, esta não vem a parte do campo magnético, como eu já tinha dito, só vem a parte do campo elétrico, 3 exercícios, e portanto, eu acho que o teste é fácil. Portanto, para quem sabe a lei de Gauss, já quase que tem positivo. Ok? Dúvidas em casa? Toda a gente ficou esclarecida sobre a avaliação? Sim. Sim? Pronto. É para depois não haver dúvidas, não haver mal-entendidos. Portanto, as pessoas que não possam vir ao teste, em alguns casos, não se esqueçam de me enviarem essa comunicação. Portanto, como vos tinha dito, as pessoas que por terem ficado confinadas não podem vir ao teste, obviamente. Nesses casos, têm que mandar-me uma mensagem e um comprovativo, como eu disse isso no Moodle. Já houve algumas que fizeram, mas não fizeram todas. Portanto, não se esqueçam de enviar isso para depois marcarmos uma data para fazermos um novo teste para essas pessoas, ok? Mais dúvidas? Não há? Professor, Sim. professor, eu tenho uma dúvida. Há casos em que nós, por exemplo, na coroa esférica, se a coroa for carregada com Rho, por exemplo. Com o quê? Com a densidade volúmica de carga com Rho. No interior da coroa esférica, ou seja, na parte dentro do donut, digamos assim, sim. Não há cargas, certo? Sim. Pronto, mas há exercícios em que, por exemplo, temos um cilindro com um espaço
vazio no meio que é dado por uma esfera, por exemplo, e que a densidade volúmica de cargas nessa parte passa a ser menos ρ. Como é que nós sabemos quando é que é menos ρ e que não há cargas? Eu não estou a perceber bem, mas tem que me explicar melhor o que é que quer. Portanto, é um cilindro, é? O que eu quero dizer é que há exercícios Sim. em que nós consideramos que a parte oca, digamos assim, não tem cargas. E há outros exercícios em que consideramos que a parte oca tem cargas menos ρ, por exemplo. Mas Eu acho que isso é para tu subtrair, fazes tipo a parte do cilindro todo e depois vamos ver se a gente se entende. consideras negativo É para subtrair cilindro ou a é parte. esfera? Tanto faz. Sim, por exemplo, se for uma esfera, aí, Assim, sim. é isto? E agora Quer dizer essa parte do meio é oca, não é? Não tem Não há nada. nada aqui, ok? Pronto. É isso? E aqui tem cargas, é isso? E aí tem, sim, é ρ. Rho. E então? E Quero calcular o campo aqui. Certo? Faço aí assim. não há cargas, certo? Carga interior, 0. Certo? Carga interior, 0. Ok? Ok. E se fosse, em vez de ser uma coroa esférica, se em vez de ser aí a parte de dentro, se fosse uma esfera também, se fosse um cubo? Um cubo? Sim. O que é? Mas aqui isto é um cubo, é? Sim, em vez de ser uma bola, se fosse um quadrado, sim. Aqui? Sim. Assim? Era exatamente a mesma coisa. Mas isto aqui tem Rho? Sim, tem ρ. Aqui não consegue resolver. Não. Porque o cubo não consegue utilizar a lei de Gauss. Numa situação simétrica vai dar 0, mas se não for, não dá. Ou melhor, vamos ver se a gente se entende. Nestes problemas, para podermos utilizar a lei de Gauss, ok? Vamos pôr aqui outra vez assim. Eu consigo utilizar a lei de Gauss se tiver uma esfera. Tenho uma esfera e quero calcular o campo aqui, ok? Certo. Dá sempre para utilizar a lei de Gauss. Se eu tiver um cubo, aqui, estou tramado para calcular o campo aqui. Não posso pôr um cubo aqui à volta. Ok? O campo aqui é muito complicado, não consigo calculá-lo. Ok? Portanto, se eu tivesse um exercício assim e metesse aqui um cubo aqui, ok? Que quiser calcular o campo aqui, eu tinha que dividir isto em dois, não é? Fazia só para a esfera e só para o cubo. Mas eu só para o cubo não consigo calcular. Ok? Portanto, este exercício não vai sair de certeza. Ok. Mas isto é quando eu digo que aqui tem um Rho. Tem cargas aqui, ok? Cargas aqui. Com Rho qualquer, ok? Portanto, aqui não consigo resolver. No entanto, se isto for um condutor, ok? Se isto for um condutor, o que é que acontece às cargas? Elas vão para a superfície, obrigatoriamente, certo? Ficam assim. E aqui o campo é 0. Certo? Dentro do condutor. Ok? Aqui é 0, o centro é 0, é sempre 0. Em todo lado. Todo o sítio, o campo é 0. Se eu fizer aqui um buraco, o campo é 0. Pela mesma razão. Ok. As cargas estão todas aqui, o campo é 0. Se eu meter aqui um cubo, certo? Aqui, um buraco, que é um cubo, o campo é 0. É sempre 0. Dentro do condutor é 0. Ok? Portanto, se aparecesse um cubo dentro de uma esfera, a única hipótese de vocês resolverem o problema é isto ser um condutor. E é as cargas irem para a superfície. E aí é fácil porque aqui o campo é sempre 0. Ok? Parece que isto que... não sei se estão a ver aqui ou não. Estão a ver? Agora sim. Mas faz Está a ver? sentido. Portanto, se for um condutor, vai para a superfície. Se eu fizer um buraco qualquer aqui, que pode ser um cubo, dá 0. Dentro do condutor é tudo 0. As cargas estão todas à superfície. Se isto fosse um isolante, portanto, se tivesse aqui Rho, ok? Porque Rho num condutor é 0. Certo? Aqui Rho é igual a 0. Se eu tiver aqui um Rho diferente de 0, significa que isto não é condutor. E eu agora não consigo utilizar a lei de Gauss para fazer aquilo. Portanto, moral da história. Só pode ser um cubo
se isto for um condutor, e aí é muito fácil porque o campo é zero, não é preciso fazer contas. Ok? Portanto, se for condutor, é fácil. Se for um isolante, é impossível. Portanto, não vai sair nenhum cubo dentro de um isolante. Porque eu aí também não consigo, eu próprio não sei calcular o campo. Nem eu, nem ninguém. Portanto, não há problemas, ok? Mais dúvidas? Professor, eu tenho bastantes dúvidas na matéria de quando há duas correntes, o princípio da sobreposição. Eu ainda não entendi como é que se faz isso. No princípio da sobreposição em circuitos, quando há duas fontes, sim. Eu ainda não entendi como é que depois se juntam os circuitos. Então, amanhã vemos isso. Lembrem-me para fazermos um exercício com o princípio da sobreposição. Ok? Ok, professor. Está bem? Com calma e vamos ver isso outra vez. Isso era o trabalho 1 que vocês fizeram. Exatamente o princípio da sobreposição. Mas amanhã podemos fazer um exemplo simples, só para tentar perceber então isso. Lembrem-me para fazer isso. Ok? Pronto. Até amanhã então.